Existem histórias que não gritam. Elas esperam o tempo certo para serem ouvidas, como fotografias antigas guardadas em uma gaveta que só se abre quando o coração está pronto. Hoje, eu vou te contar uma dessas histórias, sobre gêmeos, abandono, silêncio e uma verdade que insistiu em sobreviver ao esquecimento. Se você acredita que o passado nunca morre, apenas espera ser revelado, essa história é para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que acredita que o tempo também cura. E enquanto ouve, me diga nos comentários: você acha que o destino escolhe a hora certa de se revelar? Eles viviam ali desde que conseguiam se lembrar, como se o mundo sempre tivesse sido aquele corredor comprido, com paredes descascadas e cheiro de café ralo pela manhã. Dois meninos iguais por fora, mas cada um carregando silêncios diferentes por dentro. O orfanato não era cruel, mas também não era gentil. Era apenas um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. À noite, o vento fazia as janelas cantarem, e eles aprendiam cedo que nem todo som significa presença. Mesmo assim, dormiam lado a lado, como se o outro fosse a única certeza possível. O mais velho, por poucos minutos, tinha o hábito de contar histórias inventadas antes de dormir. Falava de casas com quintais grandes, de mesas cheias aos domingos, de vozes chamando seus nomes. O outro escutava em silêncio, segurando o cobertor fino até o queixo, tentando imaginar como seria pertencer a algo que não fosse provisório. Nenhum deles lembrava do rosto da mãe, mas ambos sentiam falta de algo que nunca tiveram palavras para nomear. Era uma ausência que morava no peito, discreta, mas constante. E ali, naquele quarto compartilhado, essa ausência crescia junto com eles. Durante o dia, ajudavam nas tarefas como quem tenta ser visto. Arrumavam camas, varriam pátios, lavavam pratos com cuidado exagerado. Não porque alguém exigia, mas porque aprenderam que ser útil às vezes parecia o mesmo que ser necessário. As outras crianças iam e vinham, adotadas, esquecidas, devolvidas. Eles ficavam. Sempre ficavam, e cada despedida deixava no ar uma pergunta que ninguém ousava responder. As cuidadoras diziam que eles eram os tranquilos, aqueles que não davam trabalho. Mas por trás desse rótulo havia uma resignação precoce, um entendimento silencioso de que esperar também era uma forma de sobreviver. Quando perguntavam sobre seus pais, recebiam respostas vagas, quase automáticas. Não sabemos, não há registros. Às vezes é melhor não mexer no passado, só que o passado, mesmo calado, nunca deixou de observá-los. Havia um banco no pátio onde os dois se sentavam todas as tardes. Dali, viam o portão de ferro pesado, sempre rangendo quando se abria. Cada rangido trazia uma esperança breve, quase vergonhosa. Às vezes era um casal curioso, outras vezes um funcionário novo. Nunca era por eles. Ainda assim, eles olhavam. Sempre olhavam. O que ninguém sabia é que, mesmo naquele silêncio todo, algo estava se movendo fora daqueles muros. Uma história esquecida caminhava pelas ruas da cidade, carregando marcas, poeira e memórias partidas. Enquanto os gêmeos aprendiam a viver sem respostas, alguém, em outro canto, aprendia a sobreviver com lembranças demais. E o destino, paciente como só ele sabe ser, começava a alinhar caminhos que pareciam impossíveis de se cruzar. Porque, às vezes, quando tudo parece parado, é justamente quando o tempo está preparando a revelação mais profunda de todas. Ela surgiu numa manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece baixo demais e o dia começa cansado. Ninguém percebeu de imediato, porque pessoas em situação de rua já faziam parte da paisagem da cidade, invisíveis aos olhos apressados. Mas havia algo nela que destoava. O jeito como parou diante do portão do orfanato, como quem reconhece um lugar antes mesmo de entrar. Suas roupas eram gastas, o cabelo preso de qualquer jeito, mas os olhos carregavam um peso antigo. Ela ficou ali,
imóvel, como se o tempo tivesse pedido silêncio. Os funcionários estranharam quando ela pediu água e recusou comida. Não parecia faminta, parecia inquieta. Enquanto bebia devagar, seus olhos percorriam o pátio, as janelas, o banco velho sob a árvore. Era como se cada detalhe confirmasse algo que ela já sabia, mas tinha medo de admitir. As mãos tremiam levemente, não de frio, mas de lembrança. E ninguém ali imaginava que aquela mulher carregava mais do que sacolas vazias. Os gêmeos estavam no pátio quando ela os viu. Foi um instante curto, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la perder o ar. Ela segurou o portão com força, como se o chão tivesse se movido. 2 meninos, iguais, rindo de algo simples, empurrando um ao outro como só irmãos sabem fazer. O som daquela risada atravessou nela como uma lâmina e, ao mesmo tempo, como um abraço esquecido. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela não deixou cair. Uma das cuidadoras percebeu o olhar fixo e perguntou se estava tudo bem. A mulher apenas assentiu, mas não desviou o rosto. Havia um misto de dor e alívio naquela expressão, como quem encontra algo perdido depois de muito tempo procurando sem saber onde. Ela deu um passo à frente e depois recuou, lutando contra um impulso antigo. O corpo queria correr, o coração mandava ficar, e o passado silencioso começava a exigir voz. Os meninos sentiram aquele olhar antes mesmo de entendê-lo. Um deles parou a brincadeira e encarou a mulher do outro lado do portão. Não sabia explicar o porquê, mas algo naquele rosto lhe parecia estranhamente familiar. Não era o rosto em si, mas a sensação, como um sonho esquecido que insiste em voltar. O irmão percebeu a pausa e também olhou. Os dois ficaram ali, parados, ligados por um fio invisível. A mulher então murmurou algo quase inaudível. Um nome, ou talvez 2. Ninguém ouviu direito, mas o som foi suficiente para gelar o ambiente. Ela levou a mão ao peito, respirou fundo e fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando abriu, havia uma decisão se formando ali, frágil, mas real. Algo que ela vinha adiando há anos, não podia mais esperar, porque aquele encontro não era acaso. Era o passado batendo à porta, cansado de ser ignorado, e o que ela estava prestes a dizer mudaria para sempre o destino de todos ali. Ela pediu para falar com alguém responsável, a voz baixa, quase respeitosa demais para quem vivia à margem. Disseram que não era permitido entrar, que havia regras, que aquele não era lugar para confissões improvisadas. Mesmo assim, ela insistiu, não com força, mas com uma firmeza que só quem já perdeu tudo consegue ter. Havia algo urgente no jeito como ela segurava as palavras, como se cada segundo de silêncio fosse um risco, e aquilo começou a incomodar quem escutava. Quando finalmente permitiram que ela falasse com a coordenadora, a mulher não se sentou. Preferiu ficar de pé, como se não merecesse descanso. Olhou ao redor da sala simples e respirou fundo antes de dizer qualquer coisa. Suas mãos estavam geladas, os dedos marcados pelo tempo e pela rua. Então ela falou, sem rodeios, como quem tira um peso antigo do peito. Disse que aqueles meninos não eram apenas crianças do orfanato. A frase caiu no ambiente como um objeto quebrando no chão. A coordenadora franziu a testa, esperando continuação. Talvez um pedido de ajuda, talvez uma confusão. Mas o que veio foi diferente. A mulher disse que conhecia aqueles gêmeos antes mesmo de aprenderem a andar, que reconheceria aqueles rostos em qualquer lugar do mundo, e que havia passado anos tentando esquecer, sem nunca conseguir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era descrença imediata, mas cautela. Histórias assim apareciam de tempos em tempos, quase sempre movidas por carência ou delírio. A coordenadora já tinha ouvido promessas parecidas, todas terminando em decepção. Ainda assim, algo naquela mulher não soava ensaiado.
Ela não pedia nada, não exigia nada, apenas afirmava com uma dor contida que não parecia inventada. Ela então contou fragmentos como quem entrega peças soltas de um quebra-cabeça antigo. Falou de um parto difícil, de um hospital público, de um desespero que a fez tomar decisões erradas. Falou de noites dormidas em bancos de praça, de uma vida que desmoronou rápido demais. Não contou tudo, não precisava. Cada palavra vinha carregada de culpa e saudade. Do lado de fora, os gêmeos continuavam brincando, sem saber que seus nomes estavam sendo pronunciados ali dentro com uma reverência estranha. O portão parecia mais pesado, o ar mais denso, e a coordenadora sentiu algo que não sentia há anos: dúvida. Não sobre a história, mas sobre o que fazer com ela. Porque se aquilo fosse verdade, nada ali poderia continuar igual. A declaração não trouxe respostas imediatas. Trouxe perguntas demais. Quem era aquela mulher, afinal? E por que a verdade resolveu aparecer agora, depois de tanto tempo? O passado, mais uma vez, havia feito barulho demais para ser ignorado. A notícia se espalhou pelo orfanato de um jeito estranho, quase sussurrado. Ninguém anunciava em voz alta, mas todos sentiam que algo tinha mudado no ar. As cuidadoras trocavam olhares mais longos, as conversas ficavam pela metade. Era como se uma janela tivesse sido aberta de repente, deixando entrar um vento frio de incerteza. E quando a dúvida entra, ela nunca vem sozinha. A coordenadora passou a observar os gêmeos com mais atenção do que nunca. Cada gesto simples, o jeito de sorrir, de se irritar, de se protegerem um ao outro, começou a ganhar outro peso. Coisas que antes pareciam apenas coincidência, agora pediam explicação. Ela se odiava por isso, por olhar para aquelas crianças com uma pergunta atravessada no peito, mas não conseguia evitar. A revelação tinha plantado algo que não dava mais para arrancar. Os funcionários mais antigos foram os mais abalados. Alguns lembravam vagamente da chegada dos gêmeos, anos atrás, numa madrugada chuvosa, com registros incompletos e poucas respostas. Na época, aceitaram o que lhes foi dito, porque era mais fácil seguir em frente. Agora, essas lembranças voltavam distorcidas, cheias de lacunas, e cada lacuna parecia acusar alguém de ter se conformado cedo demais. A mulher, por sua vez, foi tomada por uma mistura perigosa de esperança e medo. Ao mesmo tempo em que sentia alívio por ter falado, o arrependimento começava a apertar. Ela se perguntava se não tinha feito tudo pior. Se não era tarde demais para remexer em algo que já tinha criado raízes profundas. Mesmo assim, havia um fio de luz que ela não sentia há anos, e isso a mantinha em pé. Os gêmeos também sentiram a mudança, mesmo sem entender. As pessoas falavam mais baixo perto deles, sorriam de um jeito diferente, como se estivessem escondendo algo. Um deles perguntou se tinham feito alguma coisa errada. A pergunta caiu como um soco em quem ouviu, porque não havia culpa ali, apenas ignorância. E proteger também dói quando não se pode explicar. À noite, o orfanato parecia mais silencioso que o normal. Os corredores ecoavam passos que não existiam, e o relógio parecia atrasado. A coordenadora levou o trabalho para casa, algo que raramente fazia. Não conseguia parar de pensar naquela mulher, na firmeza cansada da sua voz, nos detalhes que não pareciam improvisados. Se fosse mentira, era uma das mais bem sustentadas que já tinha visto. O impacto da revelação não foi imediato, nem explosivo. Foi lento, como água infiltrando uma parede antiga. Invisível no começo, mas impossível de ignorar com o tempo. E enquanto todos tentavam seguir a rotina, algo se reorganizava por dentro, preparando o terreno para uma busca que ninguém ali estava pronto para enfrentar. Resumo rápido. Avançamos certinho pelo método. Já entreguei introdução plays tópicos 1 a 4, mantendo o tom emocional, visual e com ganchos abertos. A investigação começou sem sirenes, sem reuniões formais, quase em segredo. A coordenadora sabia que mexer em registros antigos
Era como cutucar uma ferida mal cicatrizada. Mesmo assim, abriu os arquivos guardados no fundo do armário, pastas amareladas pelo tempo, cheirando a poeira e esquecimento. Cada papel folheado parecia carregar uma história interrompida. E quanto mais ela lia, mais percebia o quanto havia sido deixado em branco. Os registros dos gêmeos eram incompletos, quase tímidos demais para 2 vidas inteiras. Datas aproximadas, nomes genéricos, nenhuma certidão oficial anexada. Havia anotações feitas às pressas, com caligrafias diferentes, como se ninguém tivesse permanecido tempo suficiente para concluir nada. Aquilo não provava nada, mas também não negava. Era um silêncio burocrático que gritava omissão. A mulher foi chamada novamente, desta vez para responder perguntas mais específicas. Ela contou o que lembrava, mesmo quando a memória falhava. Falou do hospital, da cor das paredes, do choro dobrado que ecoou naquela madrugada. Descreveu uma enfermeira que evitava contato visual, um formulário assinado sem leitura, um medo que nublou qualquer senso de escolha. Cada detalhe vinha acompanhado de vergonha, mas também de um alívio estranho por finalmente ser ouvida. Algumas informações batiam, outras não, e isso tornava tudo ainda mais desconcertante. Datas que quase coincidiam, bairros próximos, relatos semelhantes aos de outros casos esquecidos da mesma época. A coordenadora começou a perceber que aquela história não existia isolada. Ela fazia parte de algo maior, um sistema falho, que engolia pessoas vulneráveis e cuspia crianças sem passado definido. Enquanto isso, os gêmeos sentiam o peso da espera. Não sabiam exatamente o que estava sendo investigado, mas entendiam que dizia respeito a eles. Um deles começou a fazer perguntas sobre bebês, hospitais, mães. O outro preferia o silêncio, como se falar pudesse tornar a possibilidade real demais. Ambos reagiam à sua maneira, mas os dois sentiam o mesmo medo, o de perder o pouco chão que tinham. A cada novo documento encontrado, a linha entre verdade e suposição ficava mais fina. A coordenadora passou a duvidar não da mulher, mas do próprio histórico do orfanato. Quantas histórias tinham sido arquivadas sem cuidado? Quantas verdades tinham sido consideradas inconvenientes? A investigação já não era apenas sobre aqueles gêmeos, mas sobre responsabilidade e reparo. E quanto mais fundo eles iam, mais claro ficava que a resposta, quando viesse, não traria apenas alívio. Ela exigiria escolhas difíceis, reposicionaria afetos e colocaria todos diante de consequências irreversíveis. Porque descobrir a origem é também decidir o que fazer com ela. As emoções começaram a transbordar de maneiras inesperadas. Não houve um momento exato em que tudo explodiu, mas pequenos gestos passaram a carregar um peso maior do que deveriam. Um abraço demorava mais, um olhar se perdia no nada, uma pergunta simples virava silêncio. Os gêmeos sentiam isso no corpo, como se o ambiente estivesse mais sensível ao toque. Era como caminhar sobre vidro fino sem saber onde pisar. Um deles começou a ter pesadelos. Sonhava com mãos que tentavam segurá-lo e desapareciam antes do aperto. Acordava suado, chamando por alguém cujo nome não conhecia. O irmão fingia dormir, mas ficava atento a cada movimento, pronto para acordá-lo se fosse preciso. Eles nunca falaram sobre isso durante o dia, mas o cansaço nos olhos denunciava noites mal dormidas. As cuidadoras também não ficaram ilesas. Algumas se sentiam culpadas por não terem feito mais no passado. Outras tinham medo de perder aquelas crianças que aprenderam a amar em silêncio. Havia um conflito invisível entre o desejo de justiça e o apego construído ao longo dos anos. Amar também significa saber abrir mão, mas ninguém ensina como fazer isso sem dor. A mulher, por sua vez, vivia uma montanha-russa emocional. Às vezes, se sentia indigna de qualquer esperança. Em outros momentos, se pegava imaginando coisas simples, como caminhar com eles na rua, ouvir suas vozes chamando por ela.
Logo em seguida, a culpa vinha pesada, lembrando tudo o que ela não conseguiu ser. Ainda assim, havia algo novo ali. Ela já não estava fugindo. Os gêmeos começaram a se observar no espelho com mais atenção. Procuravam semelhanças que nunca tinham considerado importantes. O formato do rosto, o jeito de franzir a testa, a cor dos olhos. Era estranho pensar que alguém pudesse ter carregado aquele mesmo rosto antes deles. A ideia assustava, mas também despertava curiosidade. E curiosidade é uma forma tímida de esperança. As emoções não eram organizadas nem justas. Elas se misturavam, se contradiziam, apareciam quando ninguém chamava. E talvez o mais difícil fosse lidar com o fato de que não havia um vilão claro naquela história. Apenas pessoas quebradas, tentando sobreviver com as ferramentas que tinham. Isso tornava tudo mais humano e mais doloroso, porque quando a verdade se aproxima, ela não chega sozinha. Ela traz consigo tudo o que foi sentido, escondido ou negado ao longo dos anos. E aquilo ainda precisava encontrar uma forma de se transformar em algo que não fosse só sofrimento. A confirmação veio sem alarde, como quase tudo naquela história. Um documento encontrado, uma data que finalmente fechava, um detalhe que não deixava mais espaço para dúvida. A verdade não apareceu como libertação imediata, mas como um peso real pousando sobre todos. Ninguém comemorou. Ninguém chorou alto. O silêncio, mais uma vez, foi o primeiro a reagir. A mulher ouviu a confirmação com os olhos fechados. Não caiu, não gritou, não pediu nada. Apenas respirou fundo, como quem finalmente para de correr depois de muitos anos. A verdade não apagava os erros, nem devolvia o tempo perdido, mas dava nome ao que antes era só culpa difusa. E isso, de algum jeito, a colocava de volta no mundo. No orfanato, decisões precisaram ser tomadas. Nenhuma simples, nenhuma rápida. Profissionais foram chamados, conversas difíceis aconteceram, noites mal dormidas se acumularam. A verdade exigia responsabilidade, não impulso. Exigia pensar no que seria melhor para os gêmeos, não para aliviar consciências adultas. E isso doeu mais do que qualquer julgamento. Os meninos reagiram de formas diferentes. Um deles quis saber tudo, perguntou nomes, datas, histórias. O outro precisou de tempo, como se a verdade fosse grande demais para caber de uma vez. Mas aos poucos algo mudou nos dois. Não era alegria, era um tipo novo de firmeza, como se finalmente tivessem um chão, mesmo que irregular. A relação entre eles também se transformou. Continuaram inseparáveis, mas agora compartilhavam algo além do presente. Compartilhavam uma origem, mesmo cheia de falhas. E isso não os enfraqueceu. Pelo contrário, saber de onde vieram não definiu quem seriam, mas lhes deu a chance de escolher com mais consciência. O passado deixou de ser um buraco escuro. A mulher passou a frequentar o orfanato de outra forma. Não como alguém que exige, mas como alguém que aprende. Aprendeu a ouvir, a esperar, a respeitar limites. Cada pequeno avanço era uma vitória silenciosa, cada recuo, uma lição. Ela sabia que reconstruir não é o mesmo que recuperar, e aceitou isso com humildade. A verdade não resolveu tudo, nunca resolve. Mas transformou o que antes era apenas dor em possibilidade. E isso já era uma mudança imensa. Porque algumas histórias não pedem finais perfeitos, pedem apenas um começo honesto. Com o passar dos meses, a vida foi retomando um ritmo diferente, menos apressado e mais consciente. Nada voltou a ser como antes, mas também nada ficou parado no mesmo lugar. Os gêmeos passaram a entender que suas histórias não começaram no abandono, mas na sobrevivência. E isso muda tudo. Porque quando a origem deixa de ser vergonha e passa a ser contexto, o futuro ganha espaço para existir.
No orfanato, aquela história virou um ponto de virada silencioso. Registros foram revistos, procedimentos mudaram, perguntas começaram a ser feitas onde antes só havia pressa. Não foi por culpa, mas por aprendizado. Às vezes, é preciso uma verdade dolorosa para despertar responsabilidade coletiva. E aquela revelação ensinou que cuidar também é investigar, também é duvidar, também é não se conformar. A mulher aprendeu que redenção não é um gesto grande, é constância. Estar presente quando permitido, respeitar quando necessário, aceitar quando não é hora. O tempo, que antes era inimigo, virou aliado. Cada pequeno avanço era uma prova de que recomeçar não exige perfeição, apenas honestidade. Ela já não queria apagar o passado. Queria transformá-lo em algo que não ferisse mais. Os gêmeos cresceram com uma compreensão rara para a idade. A de que pessoas erram, mas nem todo erro nasce da maldade. Isso não os tornou ingênuos, os tornou fortes. Aprenderam a nomear sentimentos, a perguntar sem medo, a construir identidade sem pressa. E, acima de tudo, aprenderam que não são definidos pelo que perderam, mas pelo que escolhem fazer com o que descobriram. A história deles passou a ser contada em silêncio, em detalhes pequenos, em conversas que surgiam naturalmente, não como tragédia, mas como lembrança viva de que o tempo revela, sim, mas só para quem tem coragem de olhar. E olhar, às vezes, é o ato mais difícil que existe. No fim das contas, o maior legado não foi a verdade em si, mas o que ela provocou. Vínculos mais conscientes, decisões mais humanas, futuros menos cegos. Porque quando o tempo revela uma história, ele não está pedindo julgamento, está pedindo aprendizado. E talvez seja isso que essa história deixa para quem escuta. A certeza de que o passado não precisa ser um peso eterno. Ele pode ser uma raiz. E raízes, quando bem cuidadas, sustentam tudo o que ainda vai crescer. O tempo não devolveu o que foi perdido, mas revelou o que precisava ser enfrentado. Os gêmeos seguiram em frente carregando marcas, sim, mas também escolhas. A mulher seguiu aprendendo a existir sem fugir do espelho. E o orfanato nunca mais foi o mesmo. Porque algumas verdades mudam estruturas, não só destinos. Essa não é uma história sobre abandono. É uma história sobre coragem tardia, sobre encarar o passado quando já não há garantias. É sobre entender que esperança não apaga erros, mas cria caminhos. E que, às vezes, o maior ato de amor é aparecer, mesmo quando se tem tudo a perder. Se essa história te fez pensar em alguém, em algo que ficou para trás, talvez esse seja o sinal de que o tempo também está te chamando, porque o que ele revela pode doer, mas quase sempre transforma,